Olá, irmãos, a paz, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Cá estou eu novamente, estou um pouquinho sumida. Estou aqui na preparação da palavra sobre cura e libertação. Logo em breve os vídeos vão sair. Eu vou ver se eu consigo gravar vários vídeos, porque são várias palavras, né? E aí eu vou postar vários vídeos de uma vez sobre uma sequência, né? Então quem conseguir for assistindo, vai assistindo. Estou preparando essa palavra, fazendo algo bem certo, né, irmãos? Para não ficar uma coisa sem entender e também guiada pelo Espírito Santo. Então, vai sair essas lives, mas por enquanto eu vou falar o que Deus tem colocado no meu coração no meu dia a dia, né? Eu gostaria de falar uma palavra que Deus tem falado comigo durante esses dias, né? Sobre a provisão diária, sobre a gente ter paciência de esperar dia após dia, gradativamente, as coisas com paciência, que na hora certa vai acontecer. E Deus, esses dias eu acordei, né, pela madrugada, e aí Deus, o Espírito Santo soprou uma palavra no meu ouvido. Eu acordei com a palavra roxinol. E eu fui pesquisar o que significa essa palavra roxinol. Essa palavra roxinol é um tipo de pássaro, né? E durante a madrugada eu tinha acordado preocupada com algumas coisas. Enfim, irmãos, todo mundo tem contas a pagar, tem coisas a resolver, e a gente às vezes acorda, né, e fica pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí eu adormeci, e quando eu acordei, o Espírito Santo soprou essa palavra no meu espírito, no meu ouvido. Eu ouvi a palavra roxinol e foi maravilhoso. Deus falou para mim me aquietar. E eu quero dividir com vocês. Aquele que está ansioso, aquele que está preocupado, essa palavra é exatamente para você. E sem mais demora, eu vou estar lendo um versículo do Salmo 84 e Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, que é uma palavra muito conhecida. E o Salmo 84... deixa eu orar primeiro, né, irmãos? Deixa eu orar para agradecer. Como eu vou esquecer, né, de orar? Pai, e eu estou no meu local de trabalho, vou tentar ser bem breve, porque pode chegar alguém aqui. Então, vamos ser bem breve. Pai, em nome de Jesus, eu glorifico o Teu nome neste dia. Obrigada, Senhor. Eu consagro ao Senhor este dia, a vida dos meus irmãos, que o Senhor possa falar conosco, acalmar o nosso coração, o nosso espírito, como o Senhor tem feito, Pai, comigo. Que o Senhor possa acalmar o espírito daquele que vai ouvir essa palavra. Que ela venha, Senhor, trazer um descanso ao coração daquele que vai conseguir ouvir. Então eu abençoo o dia de cada um e que venha a ter provisão neste dia na vida dos meus irmãos e a tua proteção, em nome de Jesus. Então, Salmo 84, versículo 3, que diz assim: Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Agora eu vou ler Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então aqui Deus está falando para nós descansar. Como eu havia dito, nós temos muito compromisso, né, irmãos? Financeiros, na casa, enfim, tantas coisas. E às vezes a gente fica preocupado, né? E, tipo assim, ainda mais quem trabalha autônomo, né? Que ali fica esperando a provisão do Senhor, né? Todos dependem de Deus, né? Mas os autônomos mais ainda. Então, Deus trouxe essa palavra ao meu coração. E eu escutei audivelmente essa palavra quando eu acordei, roxinol. Então, se Deus cuida dos pássaros, Ele falou, filha, eu cuido de você. E realmente não tem faltado nada, né? A gente tem tudo que a gente quer? Não. Porque Deus vai nos preparando gradativamente para conquistar as coisas. Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai nos moldando, Deus vai nos transformando, Deus vai tirando aquilo que vai atrapalhar, e vai colocando aquilo que vai nos fazer bem, vai nos direcionando, olha, vai por aqui, não vai por ali. E é isso que Ele tem feito na minha vida. Eu comecei a estudar esse ano agora, estou fazendo um curso, não é fácil, muitos desafios para mim, muito estudo, muita leitura, né? E não é fácil, tantas coisas, eu estou me reinventando, na verdade eu não, o Espírito Santo está me reinventando, está me moldando, me transformando na pessoa em que Ele quer que eu me torne, para Ele poder usar. E nós temos que nos preocupar com isso, né, irmãos? Em aprender, em evoluir no reino de Deus. E não só
na igreja ou na nossa vida espiritual, mas na nossa vida na família, na nossa vida profissional, enfim. E eu não pensava isso, como eu já gravei um outro vídeo falando sobre isso, eu não pensava no meu futuro, como seria, em nada disso. Hoje, irmãos, eu penso. Hoje eu penso, o Espírito Santo tem moldado a minha mente. Então, voltando à palavra, não se preocupem. Se você está aí preocupado, ansioso, atribulado, entrega nas mãos do Senhor. Se você tem andado corretamente na presença de Deus, se você tem feito o seu melhor para Ele, tem buscado Ele, então continue, entrega tudo nas mãos dEle hoje, como eu tenho feito. Eu tenho visto milagres dia após dia. Outra coisa que Deus tem falado muito comigo sobre a oração do Pai Nosso. Eu gostaria até de gravar um vídeo falando sobre a oração do Pai Nosso, cada frase, cada versículo, porque tem falado muito comigo. Lá fala que Deus venha nos dar o pão de cada dia, como no maná, no deserto. Deus mandava todo dia a porção, e às vezes, irmãos, tem períodos na nossa vida que vai vir a porção para aquele dia só, e tá tudo bem. Às vezes a gente fica desesperado, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo pro dia. Não, é a porção pro dia. Você comeu no dia, você vestiu no dia, você respirou naquele dia, você conseguiu fazer o que você precisava naquele dia, tá tudo bem. E no outro dia você ora de novo, Deus, me mande a provisão para este dia. E é assim que eu tenho vivido, então eu quero dividir isso com vocês. Isso tem me trazido uma alegria, uma paz tão grande no meu espírito, que eu gostaria que vocês pudessem sentir a alegria e a fé e a confiança que eu tenho tido em Deus. Minhas coisas estão todas resolvidas? Não, mas está caminhando. Eu estou vendo Deus resolver uma coisa aqui, outra coisa ali, coisas que estavam paradas, coisas que eu precisava resolver, que estava procrastinando e não estava dando certo. Deus está direcionando, mas eu também tenho me posicionado. Eu também não tenho comido o pão da preguiça. Eu tenho dito isso para mim mesma: Elisângela, não coma o pão da preguiça. Levante, trabalhe, estude, cuide dos seus filhos, cuide do seu marido, cuide das coisas de Deus. E como fazia tempo que eu não gravava, o Espírito Santo falou: você precisa ministrar. Porque Deus pediu isso para mim, irmãos. Eu estou aqui dando a minha cara a tapa porque o Espírito Santo pediu. Eu sei que a vida de todos é corrida. Eu entendo isso, a minha também, ainda mais agora estudando. Meu Deus do céu, é muita coisa. Mas eu estou conciliando, irmãos. Eu não estou comendo pão da preguiça, não estou de braço cruzado e nem acomodado. Eu me levantei, eu me posicionei e eu sei o que eu quero e para onde eu vou. Eu tenho isso na minha mente, Deus já colocou muito claro. É claro que eu não sei como vai ser o caminho. Eu não sei como vai ser, quais empecilhos vão ter, por isso eu oro todos os dias. Todos os dias eu oro, eu entro em oração de guerra, oração de clamor, oração de súplica, oração de gratidão. Tem vários tipos de oração, irmãos, e a gente tem que aprender a orar e não ter preguiça, porque a oração é passar tempo na presença do Pai. Oração de guerra é você expulsar o inimigo da sua vida. É você dizer: chega, aqui não. É o que eu tenho vivido assim, dia após dia. Aqueles que me conhecem de perto sabem do que eu estou falando. Eu gostaria de ler aqui o que significa pássaro na Bíblia, né? E diz assim: na Bíblia, o passarinho simboliza a confiança no cuidado de Deus, a liberdade, a proteção divina e a conexão com o espiritual, sendo usado por Jesus como exemplo de que Deus supre as necessidades de seus filhos, que valem mais que aves. Também representa a busca por Deus no nosso verdadeiro lar, nos braços dele, como em Salmos 84, que eu acabei de ler 3, onde até o pardal encontra ninho no altar do Senhor. Então nós vamos encontrar ninho aonde? No altar do Senhor. Onde nós vamos encontrar provisão, descanso? No altar do Senhor. Não é reclamando para ninguém, não é postando nada em rede social, não é choramingando para quem não deve saber da nossa vida, mas é no altar do Senhor. É lá, é lá. Provisão e confiança. Jesus ensina em Mateus 6,26 a observar as aves que não semeiam nem colhem, mas são sustentadas pelo Pai Celestial, mostrando que Deus cuida de nós com mais valor. Liberdade e refúgio. O pássaro apresenta a liberdade e ao mesmo tempo a busca por refúgio em Deus, como em Salmos 11:1. Depois vocês leem, esse eu não li. Onde o salmista recusa fugir como um pássaro busca refúgio no Senhor. Ele não vai para outro lugar. Ele não vai bater na porta de ninguém. Não que a gente não tenha que receber ajuda, não é isso. Sermos orgulhosos, porque às vezes Deus envia pessoas para nos ajudar e a gente não pode ser orgulhoso de não querer ajuda. Mas Ele se refugia em quem? Em Deus. Proteção e valor. Deus vê e se importa com cada passarinho. Um lembrete de que Ele vê o sofrimento humano e garante proteção e recompensa para seus fiéis, que valem muito mais que um pardal. Para os seus fiéis, para aqueles que são filhos.
Sim, se você ainda não é filho de Deus, eu convido você a aceitar Jesus na sua vida, a fazer essa oração de confissão, entregar a sua vida para Jesus, porque Ele vai cuidar de você como Ele tem cuidado de mim. Deus tem cuidado muito de mim, irmãos, da minha casa. Espiritualidade e criação. Os pássaros são vistos como mensageiros e símbolo de uma conexão espiritual, com a criação deles sendo um testemunho do planejamento e amor de Deus, como na história do dilúvio. Lembra? Noé soltou um pássaro e por várias vezes ele vinha e voltava. Quando o pássaro não voltou mais, Noé soube que ali as águas tinham baixado. Então foi o pássaro que deu o sinal. O pássaro foi e não voltou mais. E Noé entendeu. Este pássaro específico é associado à paixão de Cristo, por sua cor vermelha na face e espinhos, que é o pardal. Simboliza sacrifício e redenção. Em resumo, os pássaros na Bíblia são lições vivas da fé, da provisão de Deus e do nosso valor inestimável aos seus olhos, sendo como um chamado para confiar no cuidado divino e buscar o nosso lar espiritual nele. Irmãos, que maravilha, que maravilhosa palavra que Deus deu para mim. E eu divido ela com vocês. Se refugiem em Deus, busquem Deus. A gente às vezes precisa de alguém para conversar, para orar, mas o nosso melhor amigo e quem pode nos suprir e tirar e fazer tudo o que a gente precisa é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo, é a Trindade que habita em nós. Então eu convido você, ore ao Senhor. Se você tem passado por dificuldades, você tem se preocupado muito com o amanhã, tem ficado ansioso, como às vezes eu fico, eu me refugio em Deus. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, como diz em Salmo 91. Então eu convido você a descansar em Deus, como os pássaros, né? Como os pássaros. Então eu quero orar para que Deus envie a provisão de hoje, de que eu e você precisam. Não amanhã, amanhã é um outro dia. Amanhã a gente vai acordar e a gente vai orar novamente pela provisão de amanhã, no dia de amanhã. Mas hoje a gente vai orar pela provisão do hoje, que é o que Deus me levou a entender. Ele tem falado, filha, cada dia você pede a provisão do dia. E não tem faltado, irmãos. Como eu falei, tá tudo resolvido, tá tudo perfeito na minha vida? Não está. Mas está caminhando, as coisas estão se encaixando. Desculpa pela extensão do vídeo, que é tantas coisas para dizer. E eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por cada um dos meus irmãos que vão conseguir ouvir, ver esse vídeo. Eu oro para que não falte provisão. Eu declaro a sua palavra, como diz o Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, de nada teremos falta. O Senhor diz que o Senhor nos leva a pastos verdejantes, guia-nos mansamente às águas tranquilas e refrigera a nossa alma. Aqui o Senhor diz que o Senhor cuida dos pássaros, quem dirá de nós que somos filhos. E eu oro, Pai, para que a provisão do hoje, que cada um venha escutar, Senhor, essa mensagem, venha não faltar, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor venha prover em todas as áreas, Senhor, seja na saúde, seja no financeiro, seja no emocional, seja no que eles precisarem, Pai, seja uma porta aberta de trabalho, seja algo para regularizar, algo para estar alinhado com o Senhor, que precisa de alinhamento, que o Senhor possa prover no dia de hoje. Eu oro, eu declaro, nada vai faltar, nem para mim, nem para você, em nome de Jesus, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, e dele tem o sustento, e dele tem a provisão todos os dias. E eu declaro paz sobre a sua vida. Leia essas palavras, leia o Salmo 84, leia Mateus 6, leia os Salmos 11, leia lá e declare a palavra dentro da sua casa em voz alta. Orem nas despensas, orem nos quartos, orem por toda a casa. Se você tiver um óleo ungido, unja a sua casa e ore. Declare a palavra do Senhor e coloque o mal para correr. Em nome de Jesus, e se levante em posicionamento. Que Deus se agrada daqueles que não se acovardam, né? Então eu oro e eu agradeço a Deus pela minha vida e pela sua vida. E que você possa se sentir amado, se sentir cuidado neste dia de hoje pelo nosso Pai. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos.